Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu gosto sempre de perguntar assim: todo mundo feliz? Está fraco. Todo mundo feliz? Porque o crente sempre é alegre, é feliz, independente do que possa acontecer, não é verdade? Os tempos difíceis, mas com Cristo ele disse que nós temos uma paz que excede todo entendimento, não é isso? Bom, antes de começar, eu já foi apresentado, essa é minha esposa, a pastora Fátima, minha neta, ou minha filha, meu genro e o netão aí, o Arthur. Deixa eu dizer uma coisa, antes de começar, o senhor falou a respeito de hacker, nós temos que ter cuidado realmente. Tem um membro da nossa igreja, que alguns meses atrás, o camarada conseguiu pegar o WhatsApp dele, eu não sei como. Pegou o WhatsApp dele e ligou e disse: olha, é o seguinte, eu queria conversar com o senhor, já sei quem o senhor é, já sei que o senhor é empresário bem-sucedido, já sei o que o senhor tem, o senhor tem dinheiro aplicado, o senhor tem finanças, é o seguinte, mas eu sou um cara muito correto. Gostou? Eu sou um cara muito correto. O senhor me manda 5 mil reais e eu resolvo o problema. Acabou. Desligo e está resolvido. Aí ele disse: não acredito. Foi lá, realmente o cara estava com o WhatsApp dele. Sabe como fez? Só sei que ele tinha toda a conversa dele, toda a vida dele estava ali. E ele disse: bom, como é que eu posso confiar em você? Ele disse: rapaz, nós não somos como vocês, nós temos palavra. Eu sou um homem sério. Aí negociaram, foi para 5, para 4, para 3. Quando chegou nos 3 mil, fecharam. E ele me ligou: rapaz, o que é que eu faço? Eu digo: não tem o que fazer, é fechar. É fechar o negócio com o homem. Não tem saída. É confiar, o homem é sério. Aí ele simplesmente foi lá, pagou os 3 mil, e por incrível que pareça, imediatamente o cara saiu, passou o WhatsApp para ele de volta, de palavra, viu? É desse jeito. Meus irmãos, tudo bom para vocês? Tudo bem, né? Eu estou feliz de estar aqui com vocês, porque cada dia mais a gente chega à conclusão que a igreja de Cristo é uma só. Onde a gente chega, a gente se sente em casa, a gente se sente feliz. Parece que o rosto do povo de Deus é muito parecido, né? Impressionante. Eu gostaria, trazer apenas uma palavra rápida para cá, uma reflexão, na verdade. Se você trouxe Bíblia, por gentileza, vamos ler o que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10. Ezequiel 37, de 1 a 10. Ezequiel 37, de 1 a 10. Quando posso dizer amém ou aleluia, né? Como diz o camarada. Amém? Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra osso e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Meus irmãos, eu lendo esse texto de Ezequiel, eu passo a refletir como o Senhor está precisando colocar a mão também em nós, para que nós tenhamos a mesma visão de Ezequiel. Ezequiel foi levado a observar como estava o estado daquele povo, um povo longe de Deus, onde ele mesmo fala, esses ossos estão sequíssimos. Era algo que, ao nosso olhar humano, não tem mais jeito. Se nós formos olhar hoje, como é que nós olhamos como é que está o caminho da humanidade? Sem jeito, sem rumo. Ninguém quer ouvir falar de Deus. Ou seja, até o Deus que eles querem ouvir falar é um Deus ao seu bel prazer, ao seu modo. Realmente é um Deus como ele desejaria que fosse. E aqui diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu digo que toda palavra, vírgula, ponto na Bíblia, eu gosto muito de olhar. Estavam sequíssimos. Não tem mais jeito. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu vejo nesse texto uma chave para nós como igreja. A palavra é profetiza. Será que nós estamos calados, gemendo, reclamando, murmurando? O mundo está se acabando. E aí nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Pastor, eu quero deixar claro que eu estou me incluindo em tudo isso. Estou falando para a igreja aqui, a igreja em geral do Senhor. Tá? Ninguém toma isso como... Mas o que nós estamos fazendo? Provavelmente, esse mundo está perdido. Talvez conversando nesse sentido, mas nós temos que ter atitude. Temos que ter atitude. E a atitude que Deus mandou é que profetize. A gente tem entendido que a única coisa que Deus fez sozinho mesmo, por princípio dele, foi a criação do homem. Daí para frente, tudo que Deus vai fazer é em parceria com o homem. Tudo que ele vai fazer. Deus poderia muito bem chegar naqueles ossos secos e dizer, levantem com espírito, com carne, com tendões, com tudo, e estava resolvido. Mas ele não fez. Ele queria a participação nossa. Ele queria a participação do profeta. Disse, profetiza. E quando ele diz profetiza, aí o Senhor executa. Ou seja, o Senhor quer usar a minha boca, quer usar a boca de todos nós para que as coisas aconteçam. Ele disse, profetiza esses ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha, depois que ele ouviu tudo aquilo, onde provavelmente ele entendia que não tinha mais solução nenhuma, ele profetizou. Então, profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Nós precisamos de unir as nossas orações, profetizar que haverá mudança na minha casa, na casa de vocês, na minha vizinhança, no meu bairro, na nossa cidade, no nosso país. Ou seja, será que nós estamos só calados? Eu tenho sempre dito que existe algo que anda me incomodando demais, mas tem me incomodado de tal forma que, além da gente não estar fazendo isso que a Bíblia diz, que é profetiza,
fala, busca, não tenha vergonha de dizer que você serve a Deus. A gente tem servido um evangelho muitas vezes muito acomodado. Essa é a nossa realidade. Então diz: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Esse foi o primeiro passo do profeta. Esse é o nosso primeiro passo. Faça com que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Primeiro foi sua palavra. Ouçam a palavra. Fale de Jesus. Esse é o primeiro passo. Os ossos já foram criando tendões, já foram criando carne, mas ele disse: agora falta vida. Eles ouviram, mas falta alguma coisa para que eles possam reviver. Então ele me disse: profetiza agora quem? Ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha só que coisa. Primeiro, a palavra. Depois, o Espírito de Deus sobre eles. E a Bíblia diz que o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Agora, eu trouxe essa palavra para que a gente faça uma simples reflexão. Cada um em si. O que é que nós estamos fazendo de fato para que as coisas mudem na nossa vida, na nossa casa? Como disse a pastora Deusilene, nossos filhos, nossos netos, nossa família. A gente todo dia ouve algo mais complicado, e parece que aquilo vai assim destruindo as nossas forças, quando aí é que nós temos que nos levantar, não importa se os ossos estão secos ou não. Amém? Por que eu trouxe essa palavra? Porque aí a gente tem que entender, bom, mas isso foi a Ezequiel, foi Velho Testamento, né? E nós vamos buscar a Bíblia um pouquinho aqui, só 2 versículos, é rápido. Mas lá em Lucas 4:18 diz assim: Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ora, Jesus Cristo veio aqui fazer um papel, tirar o homem dessa escravidão, curar enfermos. Jesus, por onde andava, era o que ele fazia. Diz lá em Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aí eu faço a pergunta: nós crentes, nós cristãos, nós dizemos e cremos que Jesus está aqui, não cremos? E Jesus veio fazer o quê? Libertar o povo, né? Deixar o povo livre. E por que a gente não tem visto isso nas nossas igrejas? Por que a gente não só não está vendo isso no vizinho, mas dentro das nossas igrejas? É o povo doente, com tanto problema, e a gente chorando, e cadê o poder de Deus? Se eu digo que Jesus está aqui, Jesus andava ensinando, pregando e curando toda sorte de enfermidade. Se ele está aqui, por que não está acontecendo? Nós temos que descobrir. Tem alguma coisa em nós, não é nele, que precisamos realmente. Eu não estou dizendo mais uma vez, não é aqui, viu? Eu não conheço a igreja. Nós, igreja, de uma forma geral. Então, o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer que isso não tenha acontecido nas nossas vidas? Nós temos que refletir, cada um de nós. A Bíblia diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. E cadê? Como é?
A Bíblia, ora é verdade, ora não é verdade. Ora ela cumpre, ora não cumpre. Não, ele disse que o sinal era esse. Está vendo alguém doente? Meta a mão e use o nome de Jesus Cristo. Tem que acontecer. Se não acontecer, tem algo errado. E não é Cristo, sou eu. Nós temos que rever isso aí. Temos que crescer na fé, nós temos que crescer. Mas temos que mudar, tem que haver mudança. Então, é como eu disse, a palavra de Deus diz muito claro: Jesus Cristo jamais, Deus jamais faz alguma coisa que Ele não queira. Simpatia, não. Amizade, não. A conversa com o homem. Ele não faz nada que você não saiba. Olha o que diz Amós. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz. Às vezes as pessoas, nós como igreja, ficamos esperando Deus chegar. Olha, Deus está chegando para me dizer. Meu irmão, é você. É a sua boca que Ele quer usar. Profetiza na vida do irmão. Doença, vai embora. Depressão, vai embora. Enfermidade, vai embora. É isso que nós precisamos. Ousadia, coragem. O Evangelho de Deus, sem poder, é uma pura leitura de Bíblia. Tem que ter poder. Eu me lembro de eu ter assistido uma palestra do T.L. Osborne. E o T.L., ele disse, contou o testemunho dele, que ele andou por diversos países e inicialmente ele tinha vontade de... E foi para a Índia. E ele passou 1 ano, 2, não me lembro, na Índia. E quando chegou lá, ele puxava a Bíblia, olha, porque Jesus disse isso, aquilo, outro. Ele disse, não, mas o meu aqui diz assim, assim, assim. Não tem o que fazer. O teu diz assim, o meu diz assim. Pelejava, não fazia, não acontecia nada. Voltou e disse, nunca mais eu vou para nenhum país pregar da tua palavra se o Senhor não me der poder. Eu quero mostrar que Deus é que eu sirvo. Eu quero mostrar que quando eu chegar nesse lugar, pessoas serão curadas. Esse é o meu Deus, o Senhor não faz isso. É assim, você. Essa é a diferença. E o que aconteceu? Ele voltou, ficou aguardando e diz ele que um dia chegou no estádio, estava cheio de gente, e ia chegar um grande pregador, ele disse, é hoje que eu vou. E a turma muitas vezes está acostumada também com aquela zoada para poder, parece que Deus só escuta, não está sem ouvido. Aí ele disse, agora chegou a hora. Lá veio um surdo mudo. Ele ficou aguardando para dizer, agora em nome de Jesus. Ele só foi sair, surdo mudo, em nome de Jesus. Sai. Espírito imundo, sai. Está ouvindo? Está ouvindo? Tá. Rapaz, tomei um susto. Eu pensava, ele se exprimia fazendo força. Você não tem que fazer força nenhuma. Profé. Abra a boca, fala. Quem faz não sou eu. Quem faz é Ele. Por isso que a glória é de quem? É dele, não é nossa. Porque se dependesse de mim, eu já, coitado, cabeça branca, estava fora, né, do páreo. Né? Não é, pastor? Já estávamos fora do páreo. E não é isso. Quem faz é Ele. Essa é a grande verdade. Então, olha só. Aí nós vamos lá no Efésios, diz assim, 1:21. Que Cristo está acima de todo principado e potestade. E eu acho interessante a Bíblia que eu digo, até as vírgulas eu gosto de olhar, observar bem. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Soma tudo, bota no saco que ele está acima de tudo. Não tem negócio de história. Muitas vezes a gente tem entrado em batalhas que eu digo, a gente está ficando assim um pouco até envergonhado. Vai o crente aqui e de repente levei um macumbeiro, por exemplo. Pai, vixe, esse cara é perigoso. Não estou entendendo. Se nós somos luz, ele é treva, quem tem que correr é ele, não sou eu. Por que eu... Não, está tudo invertido. Eu sempre digo que os demônios são como barata. Se apagou a luz da cozinha, está tudo lá mexendo no resto de comida. Se acendeu a luz, corre tudo. Ou é assim, ou você pensa assim, ou então nós temos deuses diferentes. O Deus que eu sirvo é esse. Amém? Então diz, acima de todo principado, e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora, e pôs
todas as coisas, e pôs o quê? Igreja? Todas as coisas, eu queria até que a igreja repetisse, e pôs o quê? Todas as coisas debaixo dos pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o que ele fez? O deu à igreja. Que é a igreja? Então a Bíblia é fantasia ou a Bíblia é verdade? Ou a gente toma posse dessa palavra como uma verdade e lança todo o medo fora, ou então nós precisamos começar de novo o ABC nosso, né, para a gente entender quem é Deus. Eu sempre digo que Deus, Ele é infinito, Ele é demais, é demais. Eu sempre digo que nós somos um pontinho no universo, na Terra. A Terra é um pontinho no universo, e o universo é um pontinho dentro de Deus. Para a gente entender o tamanho desse Deus que a gente ora, esse Deus que é nosso Deus. Mas parece que nós muitas vezes estamos quase que tendo uma luta. Eu vou dar um exemplo aqui. Se tem alguém que alguém jogou uma feitiçaria no cara. Pode falar disso aqui? Não sei. Jogou uma feitiçaria na pessoa. Aí depois, pastor, é porque, olha, eu fui agora, vamos começar uma verdadeira luta. Eu não penso assim, meu irmão, não tem. Temos luta, sim, mas o maior é o que está dentro de nós. Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse negócio. A Bíblia diz, para a gente ter uma ideia do tamanho que é Deus, do tamanho que é maligno, que ele diz que no último dia ele vai dizer, ó, isso é perigoso para nós, mas quem tem Deus, a Bíblia diz que o meu Espírito do Senhor, quando nós estamos realmente firmes no Senhor, é um só. Ele diz que o maligno não pode tocar em mim. Ele diz que eu sou como uma menina dos seus olhos. E tudo isso, engraçado, a gente crê em tudo, mas quando chega na hora do que é para crer de fato, parece que a gente esquece, parece não ser verdade. Precisamos crescer. Precisamos crescer. E diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, essa era simplesmente essa reflexão que eu gostaria de fazer com a igreja. E que cada um de nós, eu, vocês, todos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos mudar o nosso caminho, mudar a nossa marcha, entender esse Deus que nós... Eu entendo que o grande problema do crente hoje, ele nem sabe quem ele é e nem sabe quem é Deus. É um grande problema. É um grande problema, esse é um grande problema. Se você for falar hoje sobre o Evangelho, você perguntar a qualquer crente, o Evangelho do Senhor, sabe o que ele vai dizer? Ele vai pregar para você? Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, você aceite Jesus e você será salvo. É verdade? Claro, claro que é. Mas é apenas meia verdade. Nós não estamos hoje plantando por causa de uma eternidade. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz, o reino de Deus, o que acontece? Já está dentro de vós. Ele chegou. O reino de Deus é chegado. Agora, para a gente entender tudo isso, esse aqui é o grande. A gente parece que tem pregado muitas vezes, eu vejo quantos depoimentos de crentes dizem, olha, eu me converti. Meu irmão, foi só me converter. O inimigo se levantou. Rapaz, é tribulação. Meu irmão, eu não creio nisso mais de jeito nenhum. Sabe por quê? Primeiro, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para a sua luz. Tá, vem aqui. Quando essa travessia, eu entendo que nessa travessia, você pode ter guerras terríveis, de fato. Passou daquilo, acabou. Eu sirvo a um Deus que é mau. Como é que esse cara fica batendo em mim e eu estou aqui? Não, tem coisa errada. Então, você não se converteu. Eu tenho dito que um dos grandes problemas da igreja é pecado escondido. A igreja está cheia de pecado escondido. Quantas vezes a gente vai orar, rapaz, a gente sente o peso de, irmão, é melhor, eu quero só 3, vem aqui para orar comigo. Eu prefiro, porque estão atrapalhando.
Sabe o que é? Eu sou filho de Deus, mas as ações não são de filho de Deus. Então nós precisamos entender que esse Deus nos vê aonde a gente estiver. Você pode estar onde estiver, não vai se esconder. E tem mais um detalhe. Eu entendo que enquanto você não entendeu isso, você está fazendo com esforço tremendo para fazer aquilo que Deus mandou. Mas quando você ama a Deus verdadeiramente, você passa a fazer aquilo com prazer. Essa é a diferença. Se você faz as coisas de Deus com prazer, eu para vir domingo à noite à igreja, eu não tenho que vir, não, porque eu tenho que ir à igreja, rapaz, o pastor pode achar que eu estou... Você está frito. Não, faça isso não. Rapaz, a semana inteira eu trabalhando, correndo, no domingo eu não ter tempo para ir agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. É estranho, né? Agora, quando Deus criou o homem, criou lá o Adão e a Eva, e o reino de Deus foi instalado ali. Não é verdade? Foi. Ali era o Éden. O que é o Éden? A presença de Deus. Eu não quero saber se estava entre o rio tal, eu quero saber que era a presença de Deus. Onde o próprio Satanás já tinha habitado lá. O Éden. Éden é a presença de Deus. O homem pecou, o que foi que Deus fez? Tirou ele do Éden. Assim somos nós. Nós podemos estar na igreja, aqui ser o Éden de Deus, mas a presença de Deus não quer dizer que está em todo lugar. Não estou só, amém, né, pessoal? Não estou. Então, ele pode, não quer dizer que está. E um pastor sempre dizia assim, olha, se olha para todo mundo, todos iguais. Mas por isso que a palavra de Deus diz assim, que aquele que tem a sua estrutura, vamos dizer, na rocha, o que acontece? Pode vir o vento, soprar, fazer tudo, não acontece nada. Mas aquele que construiu sua casa na areia, na primeira pancada ele cai. E as casas são todas iguais. O alicerce é escondido, ninguém vê. Esse é o problema. Então o alicerce, ninguém vê, só Deus. Por isso que não pode ser arrancado, é Ele que arranca, por isso. Mas nós temos que ter cuidado, porque realmente todos nós vamos chegar a esse lugar. Então ali quando Deus criou o homem, ali era o Éden. Era o reino de Deus estabelecido. O homem se vendeu, soltou e tal. Mas por isso Cristo perdeu o seu plano? Esqueceu Deus? Não. Mandou quem? Seu filho. Para quê? Para restabelecer aquele reino que o homem tinha perdido. Se você crê nesse Cristo, você passou a estar habitando no Éden novamente. Poder de Deus na tua vida. Porque nesse intervalo a presença de Deus se ausentou. E quando a presença de Deus se ausentou, o homem ficou quem? Escravo de Satanás. Quando Cristo veio, Satanás era o raio, né? Príncipe desse mundo. Mas quando Cristo veio, disse, olha, agora toda a autoridade me foi dada, o reino de Deus está estabelecido. Quem vier a mim, você agora está dentro desse reino, você tem autoridade sobre toda a terra de volta, como tinha lá Adão. Então o que acontece? O que nós estamos fazendo? Estamos pregando o evangelho pós-morte. Quando eu morrer, aí tem gente que vai crer, tem gente que não vai crer, como é que pode? Quando eu morrer, será que isso é verdade? Nunca ninguém voltou para me dizer, não. Você vai ter que usufruir o reino de Deus e agora. Você vai começar a perceber que não é só na eternidade. É do dia que você conheceu Jesus até a eternidade. Amém? Até a eternidade. Porque agora o reino de Deus está estabelecido na minha vida. Ninguém é maior que eu por causa de Cristo. Eu sou o menor. Mas Ele em mim, eu sou maior que tudo. Amém? Quando isso acontece, o poder de Deus está realmente sobre a minha vida, você está escondido no Senhor. Não é você, é Ele. E quando isso acontece, demônios têm que baixar a cabeça, o capeta pode ser da altura que for, ele tem que se abaixar, e acabou. Por quê? Porque Cristo está na tua vida. Esse é realmente o nosso reinado. Então, nós temos que ensinar o povo que o reino de Deus, quando você diz, eu aceito esse Senhor, a sua vida vai mudar agora e para frente, e para sempre. Não é quando eu morrer, não. Quando eu morrer, amém. Se eu sou amigo de Cristo, a salvação já é uma consequência.
Eu não estou aceitando o Cristo exatamente pela minha salvação. Eu quero ser amigo dele, eu quero estar com ele, honrar. E a minha salvação é a consequência de tudo isso. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra fique assim como uma exortação para nós, para mim também. Eu sempre digo que toda pregação que eu não passar a semana refletindo sobre ela, eu não gosto. Eu tenho que ficar mastigando e dizendo, eu preciso mudar. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado, pastor, pela oportunidade. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Prazer. Quando for a São Luís, já sabe. Vamos lá. Um abraço para todos.